Você já parou para pensar de onde vem o nome Portugal? Será que ele surgiu de um povo de uma cidade? Ou de uma lenda perdida no tempo? Hoje, vamos mergulhar nas origens misteriosas do Condado Portucalense. O embrião do país que viria a se tornar uma das nações mais antigas da Europa. E eu te garanto, o que está por trás desse nome é bem mais interessante do que parece. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir como um pequeno território às margens do Rio Douro mudou para sempre a história da Península Ibérica. E claro, já deixa o like, comenta aqui o que você mais quer entender sobre a origem de Portugal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Bora embarcar nessa viagem histórica, digna de um épico medieval. Tudo começa com uma palavra antiga: Portucale. Esse nome, que soa quase como um feitiço celta, era na verdade o nome de uma cidade, ou melhor, de duas cidades gêmeas, situadas onde hoje ficam Porto e Vila Nova de Gaia. Portus Cale, em latim, significava literalmente o Porto de Cale. Mas quem era Cale? Os historiadores ainda debatem. Alguns acreditam que o nome vem de um antigo povo celta que habitava a região. Outros dizem que era apenas uma designação romana para um porto importante no norte da Lusitânia. O que sabemos é que ali, entre o Atlântico e o Douro, nascia o coração de algo muito maior. Com o passar dos séculos, Portus Cale virou Portucale. E o território em torno desse nome acabou batizando um condado, o Condado Portucalense, que seria o berço do futuro Reino de Portugal. O condado foi criado no século IX como uma forma do Reino de Leão recompensar os nobres que lutaram contra os mouros. O rei Afonso III de Leão concedeu essas terras a Vímara Pérez, um cavaleiro que havia reconquistado a região dos invasores muçulmanos. Ele fundou a cidade de Portuquer e se tornou o primeiro conde desse território. Só que o Condado Portucalense não era independente. Ele era vassalo do Reino de Leão, uma espécie de sub-reino comandado por senhores feudais, leais ao rei leonês. E é aqui que a história começa a esquentar. Com o passar dos séculos, os descendentes de Vímara Pérez foram perdendo influência, e o Condado Portucalense foi incorporado à Galícia. Só que, no século XI, uma figura crucial entra em cena: Henrique de Borgonha, um nobre francês que lutou nas guerras contra os mouros, ao lado do rei Afonso VI de Leão e Castela. Como recompensa, o rei lhe concedeu à mão de sua filha Teresa o título de Conde do Condado Portucalense. A partir daí, Henrique e Teresa começaram a governar com cada vez mais autonomia, sonhando em transformar aquele pequeno território em algo maior. E foi desse sonho e da ambição de seu filho que nasceria o Reino de Portugal. Quando Henrique morreu, seu filho Afonso Henriques ainda era jovem, mas ele cresceu determinado a romper com o domínio leonês e afirmar sua própria independência. Em 1128, ele se rebelou contra sua própria mãe, Teresa, na famosa Batalha de São Mamede, em Guimarães, que muitos consideram o ponto de partida de Portugal como nação. Depois dessa vitória, Afonso passou anos lutando, negociando e conquistando reconhecimento, até que, em 1143, conseguiu firmar o Tratado de Zamora, onde o rei de Leão finalmente o reconheceu como rei de Portugal. E o nome? Bom, o nome veio junto com o território. O Condado Portucalense, o Condado de Portucale, passou a ser chamado simplesmente de Portugal. Com o tempo, essa forma foi se consolidando e se espalhando por documentos, cartas e tratados. É fascinante pensar que o nome do país nasceu de um pequeno porto nas margens do Douro e hoje é conhecido em todo o mundo, carregando séculos de história e identidade. Mas o mais impressionante é como tudo começou de forma quase acidental. Uma fusão de culturas menos celtas, romanas, germânicas e cristãs, em um ponto estratégico do mapa, deu origem a uma das nações mais duradouras da Europa. De Portucale a Portugal, o que parecia apenas uma cidade portuária, se transformou em um símbolo de resistência, fé e independência. E agora eu quero saber,
Você já conhecia essa história? Qual parte mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, porque eu leio e respondo todo mundo nos primeiros 30 minutos. Isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. E se você curtiu essa viagem no tempo, já sabe, deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama história e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da nossa série sobre as origens da Europa medieval.